Olá, meus caros irmãos, todos bem? Desfrutando de paz, de segurança, de alegrias no coração? Né? Sim, então nós temos muito que agradecer, não é? Agradecer a vida que Deus nos dá, o seu consolo, o seu conforto, a sua correção, né? É bom sermos corrigidos por Deus, porque Ele só corrige a quem Ele ama. Isto é um fato extraordinário dentro do amor que Deus sente por nós. Agradecimento. Né? No último vídeo, nós vimos o Salmo 116, no versículo 12, quando diz assim: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Né? E daí ele vem e responde, né? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos na presença do Senhor e de todo o seu povo. Quero ter uma vida preciosa, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu quero ser precioso, quero deixar frutos, né, da minha caminhada cristã nesta terra. Enfim, tantas coisas maravilhosas que Deus colocou na Bíblia que nós devemos fazer para agradecê-lo. Né? E eu gostaria de continuar aqui com os irmãos, não o mesmo vídeo, mas o mesmo assunto, que fala sobre agradar a Deus. Como é bom agradar a Deus. Não bajular a Deus. Isso é completamente diferente, isso é pecaminoso até, ficar bajulando a Deus, porque nós queremos coisas. Mas agradar a Deus pelo que Ele já nos deu. Isto é grato tanto a Ele quanto a nós mesmos. O nosso coração flui, nosso coração parece que está muito mais leve quando nós fazemos tudo para agradar a Deus. Né? E o hino que nós acabamos de ouvir, né, na postagem anterior, fala como agradecer a Jesus o que fez por mim. É um belo hino do Inário para o Culto Cristão, né, cantado por aquele conjunto, né, a Geração Fiel, né, muito bem cantado, bem afinado e uma letra extraordinária. Né? Como? Como? Não sei como. Né? Ele é tão maravilhoso que tudo que eu fizer aqui será pequeno, será pouco demais. Então eu separei aqui, irmãos, algumas coisas referentes a agradar a Deus. O que acontece quando eu agrado a Deus? Provérbios, Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo de número 7. Provérbios 16, 7. Sendo o caminho dos homens agradável a Deus, este reconcilia com eles os seus inimigos, torna a nossa vida mais segura. Quando nós andamos, caminhamos nesta vida de uma forma que agrade a Deus, Deus transforma os nossos inimigos e nos reconcilia com Ele. Quer ver um exemplo prático? Estevão estava morrendo por estar sendo agradável a Deus, né? Pregando, falando do amor de Deus, e tinha um jovem chamado Saulo ali segurando as roupas daqueles que apedrejavam Estevão. Como Estevão estava agradando a Deus e fez aquela oração, né? Não lhes imputes este pecado, o que Deus fez? Transformou aquele grande inimigo da igreja, o fariseu Saulo, num magnífico e abençoado apóstolo Paulo, não é? Então Deus é uma promessa que ele cumpre. Este Deus, quando é agradado, quando ele se agrada do nosso caminhar, da nossa vida, reconcilia os seus inimigos, torna a nossa vida mais segura. Mateus, capítulo de número 3, Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 17. Mateus 3, 17, o batismo do Senhor Jesus. Né? Nós vemos aqui o Senhor Jesus, então, sendo batizado, no texto de Marcos, também, capítulo 1, versículo 11.
existe a mesma passagem, né? Então Jesus sai das águas, né? Então vem em formato de pomba, como suavemente, né? Delicadamente como uma pomba, o Espírito Santo, e uma voz no céu diz assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria, eu tenho prazer profundo nesse meu filho, porque ele faz a minha vontade, porque ele me agrada, ele não faz o que ele quer, mas sim aquilo que agrada ao Pai. Então, fazendo referência de Jesus como o nosso maior exemplo de como agradar a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29, também fala sobre isso. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O próprio Senhor Jesus falando isso. Então, ele é o exemplo de agradar a Deus, cumprir a vontade do Senhor, e o Senhor retribui com o seu carinho, com sua misericórdia, com o seu corrigir. Né? Não foi o caso de Jesus. Jesus não precisou ser corrigido em nada, mas no nosso sim. Ele nos corrige, é uma característica deste amor imenso do Senhor. Vamos lá na primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, que fica lá em cima, quando termina a Turquia e começa a Grécia, né, lá embaixo do Mar Negro. Ali existe então a Macedônia. E descendo da Macedônia, entrando na Grécia, tem ali a Tessalônica. Então ele escreveu esta, que é a primeira carta, junto com Gálatas, é a primeira carta da era do Novo Testamento, né? Aproximadamente ano 48. Então, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, nós lemos assim: Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. É uma mensagem específica para os líderes da igreja, tanto pastores quanto presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, diretoras de departamentos da SAF, enfim, todas as pessoas que têm o privilégio de ter a Bíblia na mão e falar sobre a Bíblia. Né? E falar sobre a vontade de Deus. Nós temos que falar de forma que Deus seja agradado e não os homens. O que nós temos visto muito por aí, nos entristece profundamente, é que a Bíblia é usada para provocar ganância, avareza na vida das pessoas. A teologia da prosperidade e aquela história de que nós somos filhos de rei, então somos príncipes e podemos requerer de Deus o que nós quisermos. Isso é uma balela, isso é um desrespeito à soberania absoluta do nosso Deus. Né? Ele é Deus. E aqui fala que nós, ministros, nós, imbuídos da responsabilidade de falar da palavra de Deus, temos que agradar a Deus quando falamos. Então não podemos dar muitas asas à nossa imaginação, porque a imaginação do homem é muito fértil, né? E às vezes fértil, inclusive para o mal, né? Às vezes, ou a grande maioria das vezes, mas temos que agradar a Deus naquilo que nós falamos. Assim, o Senhor Deus dará frutos da pregação. Ainda na primeira carta aos Tessalonicenses, agora no capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que todos os cristãos devem viver de uma maneira que agrade a Deus. Né? E muitas vezes nós requeremos, nós exigimos
que outros vivam de uma maneira que agrada a Deus e nós mesmos vamos dando desculpas para viver da maneira que nós nos agradamos, mesmo sabendo que estamos desagradando a Deus. Isso é muito triste. Por isso que o apóstolo Paulo, logo na primeira carta escrita na época do Novo Testamento, ele diz que todos nós temos que viver de uma maneira que agrade a Deus. Pastor, como é que eu sei se eu estou agradando a Deus ou não? Queridos, só existem 3 maneiras de se saber se eu estou agradando a Deus ou não. Estudando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus e estudando a palavra de Deus. Porque quanto mais eu conheço quem Deus é em toda a sua personalidade, quanto mais eu sei quem Deus é, quanto mais eu convivo com a palavra de Deus, mais eu sei como agradar a Deus. Às vezes nós nos alimentamos da palavra de Deus apenas daquelas coisas que nós gostamos, mas isso não nos faz bem. Eu acredito que todos aqui gostam de pudim de leite condensado, não é verdade? Mas ninguém vive café da manhã, almoço, café da tarde, janta, pudim de leite condensado o tempo todo. O que vai acontecer? No meu caso, por causa da lactose, eu vou passar mal em todos os bocados, né? Mas não, nós temos que comer algo mais profundo e isto é sobremesa. Isto é sobremesa, tá? Não o alimento. É muito gostoso, é muito bom, mas não é alimento. O alimento mesmo é aquilo que fortalece a nossa vida. Então não fique satisfeito apenas com domingo de manhã ou domingo à noite. Conviva com a palavra de Deus, busque na palavra de Deus. Ah, não entendi uma coisa, manda um WhatsApp para o pastor, manda um e-mail para o pastor. Né? Pastor, o que quer dizer esse texto aqui? Nós, pastores, estudamos exaustivamente. Sim, para se preparar um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil hoje, seguindo todas as regras, gasta-se de 9 a 11 anos de estudos. Né? E alguns irmãos que não estudam, né, são leigos ou têm outras profissões, acham que é um cursinho qualquer, como a internet faz de 6 meses, por exemplo. Né? Às vezes nós temos que dar uma certa carteirada, né? Que é a faculdade de teologia, é a faculdade de teologia. A pós-graduação tem as mesmas regras de qualquer pós-graduação. Qualquer mestrado tem todas as regras de mestrado. Doutorado também tem. E além do mais, nós convivemos mais com a palavra para alimentar o povo. Né? Então tem muito leigo que fica fazendo assim, ah, você fez errado, o que ele entende? Não entende nada. Mas não é a intenção dar carteiradas, mas é viver de um modo que agrada a Deus. Eu vou saber como eu agrado a Deus convivendo com Deus, conhecendo Deus. Não entendendo uma parte das Escrituras, pastor, o que isso quer dizer? Estuda isso aqui comigo. Não é? É para isso que nós dedicamos tempo integral, né? Para servir o povo de Deus no conhecimento de Deus. Pastor não morde, né? Ele só morde sanduíche, lasanha, pizza. Mas é para isso que nós estamos aqui, para tirar essas dúvidas dos irmãos, seja por e-mail, WhatsApp ou pessoalmente, né? Agora na pandemia fica meio difícil, né? Mas é para isso, para nós entendermos que o dever cristão é sempre agradar a Deus e não a nós mesmos. Que Jesus é o exemplo máximo de agradar a Deus, que a nossa vida se torna uma vida segura, né? Que é o alvo de todos nós líderes, é isto. E tem mais um detalhe. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 16. 16. Deus derrama benevolência. Deus derrama suas bênçãos quando nós cuidamos também do ambiente onde nós moramos. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios
Deus se compraz. Hebreus 13, versículo 16. Eu vou ler novamente. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. E queridos, sacrifício nem sempre quer dizer algo exaustivo, algo que tira o nosso sangue. A palavra sacrifício quer dizer oferta, simplesmente oferta. Mas, e por causa disso, dois tipos de sacrifícios existiam. Sacrifícios de holocaustos com sangue, de oblação, ou seja, sacrifício para pedir perdão. Aí sim era um sacrifício, carregar o cordeiro lá de Cafarnaum até Jerusalém, não deixando o carrapicho pegar no cordeiro, não deixando o cordeiro passar fome, passar frio, ficar sujo. Então o homem tinha que carregar como o seu arrependimento e oferecer esse cordeiro perfeito na mão do sumo sacerdote, né? Por isso que Jesus expulsou os vendilhões do templo, porque eles vendiam animais para o sacrifício. Tá? Mas exigia do homem um certo capricho e um esforço para levar esse cordeiro de um ano totalmente perfeito, que seria o cobridor, né? Seria o cordeiro macho que iria melhorar, aprimorar a raça. Ele oferece a Deus. Mas Cristo fez isso por nós. E agora são os sacrifícios de louvor, que naquela época era feito com a flor da farinha, do trigo recolhido, a flor da nata do leite fervido, faziam os manjares, os bolos e ofertavam a Deus como gratidão. E aqui no texto de Hebreus, depois que ele fala sobre o sacrifício de holocausto, o sacrifício de pedir perdão que aconteceu com Jesus, ele fala que estes sacrifícios agora, né, de praticar o bem uns com os outros, isto é agradável, Deus se compraz, Deus tem uma alegria muito grande. Por quê? Porque todo o nosso sacrifício agora não é penoso, porque é sacrifício de gratidão. Todo o nosso esforço é um sacrifício de gratidão. Né? Alguns, domingo de manhã, agora tá fácil, né? Domingo de manhã, eu ligo a televisão, não preciso ir na igreja, né? Mas eu assisto lá na hora das 9 horas, ou então durmo até às 11, depois só vou ligar a escola dominical às 2 horas da tarde. Pois é, irmãos. Para que isso aconteça, muitos praticaram serviço de gratidão a Deus, levantando bem cedinho, indo para a igreja para ensaiar o louvor, né? Para preparar o templo, para preparar a câmera, para preparar tudo para agradecer. E o que motiva esses irmãos que vão logo cedinho na igreja, mesmo com frio de 11 graus, 12 graus que está fazendo por aqui, é exatamente gratidão. E desejo de usar esta gratidão pelo amor que o Senhor tem, espalhar para todos os irmãos que não estão podendo ir para a igreja. Então, quando se fala de sacrifício, temos que lembrar que a partir de agora, a partir da morte do Senhor Jesus, não existe mais sacrifícios de holocausto. O altar não serve mais para pedir perdão. Não, o altar serve para a consagração motivada pela gratidão da nossa vida. Né? Não apresentamos mais nada diante do altar, apresentamos tudo diante do trono. O altar nos lembra, então, do holocausto do Senhor Jesus. E o altar foi substituído, né, na cruz do Calvário. Agora apresentamos tudo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Senhor Jesus. Na nossa vida, como gratidão. E para encerrar, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 22. Falando a respeito da oração, né? Eu vou ler o 21 também. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. A diferença de bajulação e agradar a Deus. Deus conhece onde nascem os nossos sentimentos. E quando nós agradamos a Deus do fundo do nosso coração, ele satisfaz
as nossas necessidades. E às vezes, né, se for para o nosso bem, até mesmo os nossos caprichos, até mesmo aquilo que nós humanamente gostamos, mas sempre de acordo com a sua vontade. Por isso, queridos, vamos agradar a Deus, mas com a motivação correta, agradar a Deus por causa do seu amor por nós, agradar a Deus por gratidão, ok? Se quiserem, ouçam de novo o cântico, né? Como agradecer a Jesus o que fez por mim, né? Cantado pelo grupo, pelo Geração Fiel, né? Dos nossos irmãos batistas, tá? Como agradecer o que Jesus fez por mim. Ó Deus, nós não sabemos direito. Lemos na tua palavra que o Senhor se agrada quando nós tomamos o cálice da salvação, invocamos o teu nome e cumprimos os nossos votos na presença de todo o povo, e quando a nossa vida é preciosa para o Senhor, quando o Senhor nos tira da terra. Senhor, queremos agradecer e engrandecer o teu nome por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Nos faça, ó Deus, ter mais convívio com a tua palavra para conhecê-lo. Somente através da leitura das Escrituras é que nós vamos conhecer o Senhor e saber o que temos que fazer para agradar a Ti, Senhor. Ó Deus, nos ajude a entender, nos ajude a viver. É o que nós pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço a todos vocês, né, e até o próximo encontro.